voltarmos à igreja nessa noite com a paz do Senhor, amém? É motivo de alegria estarmos aqui, né? Ainda sentimos parte dessa congregação, a qual nós congregamos 15 anos, né? No Monte Sião, mas prova o Senhor para voltar à minha antiga igreja, na Ilha de Floresta, tem sido uma bênção lá também, e eu sei que como o Senhor tem operado lá, Ele também tem operado neste lugar, amém? Amém. Eu quero convidar a igreja a estar sentada, eu vou estar louvando ao Senhor. Aleluia. Peço perdão pela minha voz. E quero convidar você a ficar no espírito de adoração. Aleluia. Não fique desapercebido. Não fique desatento. Aleluia. Porque o Senhor já tem falado no nosso meio. Aleluia. E quando o Senhor Ele fala, nós devemos ouvir o que Ele tem a falar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Tu és fiel, Jesus, tu és fiel. Louvado, exaltado é teu nome, Jesus. Abençoa a tua igreja nesta noite. Abençoa teus filhos, meu Pai, que tem clamado, que tem louvado, que tem adorado o teu santo nome, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Eu sei que a sua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Jesus é quem te ama e te quer bem, chuvas de bênçãos Ele tem pra te dar. Você tem que lutar e acreditar, e a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante, use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca veio, porque a vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida à sua frente está, Deus abriu o caminho desse mar. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. E o mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. E o mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. Aleluia! Você tem que lutar e acreditar, e a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante, use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. E não diga que a vitória nunca veio, porque a vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida à sua frente está, Deus abriu o caminho desse mar. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. E o mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. E o mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é
pronto para abrir no mar da dificuldade que está na tua frente. Amém? Eu quero convidar a igreja, a noiva de Cristo, a abrir a Bíblia Sagrada, o primeiro livro da Bíblia Sagrada, Gênesis capítulo 26. Vamos ler o versículo 1 a seguir. Gênesis 26, 1 a seguir. Aleluia. Essa ministração será lançada logo mais no meu canal do YouTube. Eu sei que tem alguns irmãos aqui que são inscritos, mas aqueles que não são inscritos no meu canal, é Juliana Zamboni com I. Ou se você não conseguir achar lá em Juliana Zamboni, coloque lá Juliana Pregações e já vou aparecer no meu canal do YouTube. Amém? Os que acharam, digam amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E havia fome na terra, além daquela primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe então o Senhor e lhe disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei juramento que eu tenho jurado a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Portanto, Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os preceitos, os meus estatutos e também as minhas leis. E assim habitou Isaque em Gerar. Podeis tomar assento. Amém. Louvando, exaltando o nome santo do Senhor. Quando as circunstâncias dizem não, o Senhor sempre vai ter uma palavra de sim. Isaque, ele venceu os piores dias, os momentos de dificuldades, de adversidades, de lutas que enfrentou, situações que ele não esperava passar, mas situações que vieram sobre a sua vida. Isaque, ele tinha um projeto, mas o Senhor, ele tinha um propósito para ele, para a sua casa e também para toda a sua família. Aleluia. Em Gênesis no capítulo 26, no versículo 1, a Bíblia diz que havia fome, aleluia, fome na terra onde Isaque estava habitando. A Bíblia diz que tanto ele como sua esposa e seus filhos estavam passando por momentos difíceis, momentos semelhantes na época a qual o seu pai Abraão já tinha passado e enfrentado, que era fome, algo terrível. Então Isaque, ele toma uma decisão, porque ele olha para a dificuldade e ele se motiva a sair do lugar onde ele estava. A Bíblia diz que Isaque, ele toma uma decisão. Ele vai para Gerar ao encontro de Abimeleque, rei dos filisteus. Mas o Senhor ainda libera uma palavra para o coração de Isaque, no capítulo 26 e no versículo 2, que diz assim: o Senhor aparecendo a ele, disse: Isaque, não desças ao Egito, habite na terra que eu te disser. Por que o Senhor disse a Isaque não descer ao Egito? Porque talvez no meio da caminhada ele iria ficar indeciso. Talvez a decisão a qual ele iria tomar para o Egito não era o que o Senhor queria, mas em obediência à voz de Deus, Isaque, ele guarda no coração o que o Senhor disse a ele. Isaque guarda no coração a palavra que saiu da boca de Deus. Isaque era um homem que vivia na obediência, assim como Abraão, seu pai, ouvia a voz do Senhor e atentava para aquilo que o Senhor falava. Isaque também estava atento a tudo aquilo que o Senhor falava, porque ele vivia na dispensação e na direção de Deus. Sabemos que todos nós que vivemos direcionados por Deus, não andamos por vista, aleluia, e nem agimos com a força do nosso braço,
mas descansamos em Deus, aleluia, e realizamos então não a nossa própria vontade, mas o desejo e o querer do coração de Deus. Isaías, no capítulo 60 e no versículo 22, diz assim, que o Senhor, Ele faz acontecer todas as coisas na hora certa. Sabemos que aquele que serve ao Senhor, ele vive o tempo de Deus, aleluia. O nosso tempo não é o tempo de Deus, porque o tempo de Deus na nossa vida é perfeito, irmãos. Estamos hoje vivendo o tempo de Deus, tempo de bênção, tempo de saúde, tempo que o Senhor tem trabalhado em nossa casa, em nossa família, e que o Senhor tem se revelado a nós, a sua igreja. Estamos vivendo um tempo ao qual o Senhor ainda fala com a sua igreja. Nós devemos observar o tempo ao qual nós estamos vivendo, que é o tempo da graça, o tempo ao qual o Senhor tem nos concedido para permanecermos firmes na sua vontade, na sua promessa e também nos seus projetos. Gênesis 26, 6 diz que Isaac, ele habita em Gerar, mas ele se preocupa muito com a sua casa, com a sua família, e ele se preocupa com os homens filisteus que viviam em Gerar, se preocupa com a sua esposa, que era uma mulher muito bonita. Então ali ele toma uma decisão e diz que ela é sua irmã, que ela não é a sua esposa. Ele teme por algo que pudesse vir a acontecer, até mesmo com ele. Mas não sabia Isaac que tudo o Senhor vê e que de tudo o Senhor cuida. Às vezes nos preocupamos com algumas coisas, mas quando nós estamos na direção do Senhor, o Senhor não permite que venhamos perecer. O Senhor não ia permitir que Isaac viesse a perecer. O Senhor não iria permitir, mas o medo muitas das vezes toma conta, não somente da nossa mente, mas do nosso coração, tanto medo como ansiedade. Muitas das vezes realizamos algumas ações que não é da vontade do Senhor, que é da nossa vontade, mas em meio à caminhada o Senhor nos repreende com a sua palavra e nos mostra o caminho e a decisão certa que nós devemos tomar sempre em nossa vida. A Bíblia diz que o rei dos filisteus, ao olhar por uma janela, vê Isaac brincando com Rebeca, e ele então ali entende que Rebeca não era a sua irmã, mas sim, ele era ninguém mais do que a sua esposa. Ela era algo importante para Isaac. Então ele faz um decreto e ele diz que ai daquele que tocar em Rebeca, porque aquele que tocar em Rebeca iria morrer. A Bíblia diz que começa a conduzir então na vida de Isaac aquilo que o coração dele estava desejando. Então em Gênesis 26, 12, Isaac começa a semear na terra dos filisteus e colhe 100 medidas. Isaac começa a trabalhar, porque o Senhor o abençoou e também o Senhor o prosperou e tornou Isaac um homem grande. O Senhor abençoou a obra das suas mãos, porque Isaac estava fazendo com excelência. Isaac estava tendo cuidado daquilo que ele estava plantando. Isaac estava semeando daquilo que ele tinha plantado. Isaac estava colhendo o que ele já tinha plantado. Isaac estava vendo trabalhar, o agir e a vontade do Senhor sobre a sua vida. Mas Isaac permanece no lugar de obediência. Isaac permanece no lugar aonde o Senhor quer que ele viesse estar. A Bíblia diz que ele tinha ovelhas, vacas, servos, de maneira que os filisteus começam a observar o que estava acontecendo sobre a vida de Isaac, sobre a sua casa, sobre as suas colheitas, e eles começam a invejar. Eles começam a olhar para Isaac e não vê mais aquele homem que chegou na terra deles sem nada, com as mãos vazias, mas um homem que começou a produzir na terra dos filisteus, começou a colher, começou a prosperar, começou a crescer, a ser grande. Eu começo a observar que o inimigo ele começa a se levantar sobre um projeto que não era de Isaac, sobre um projeto que era de Deus. Chegou o tempo de Deus abençoar Isaac e mostrar que o Senhor estava agindo sobre a vida dele, porque ele estava confiando.
porque ele estava perseverando no Senhor. No capítulo 26, no versículo 15 de Gênesis, a Bíblia diz que todos os poços, aleluia, que os servos de Isaac tinham cavado, todos eles, eram poços que estavam jorrando água, eram poços que estavam ali dando de beber, trazendo a saciedade que ele precisava, que o povo também precisava. A Bíblia diz que os filisteus começaram a entulhar de terra. A Bíblia diz que expulsaram Isaac de Gerar, tiraram Isaac do conforto a qual ele estava, na terra a qual ele estava prosperando. Aleluia! Foi expulso porque estava prosperando. Foi expulso porque o Senhor estava agindo na vida dele. Aleluia! A Bíblia diz que no capítulo 26 e no versículo 17, aleluia, que Isaac, ele parte de onde ele estava, se acampa no vale de Gerar. Ele não abaixa a cabeça. A Bíblia diz que havia poços que eram herança de Isaac, poços que pertenceram a Abraão, seu pai. A Bíblia diz que os filisteus se entulharam, colocaram dentro daqueles poços tudo que não prestava, pedra, barro, entulhos, aleluia. Mas Isaac, ele começa a trabalhar novamente nesses poços, ele começa a tirar os entulhos, ele começa a abrir os poços de água, ele começa a cavar, aleluia. Jorra água pura, água boa. A Bíblia diz que os pastores de Gerar começaram a discutir com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso Isaac chama aquele poço de Ezeque, porque houve contenda naquele lugar. Eu vejo que Isaac, ele não desiste do propósito, ele permanece no propósito a qual o Senhor o chamou. Aleluia. Ele permanece firme, lutando e vencendo todos os obstáculos que vêm à sua frente. E nós não devemos desistir, nós devemos continuar. Aleluia. Porque à frente existe uma herança que o Senhor nos deixou. Nós não devemos paralisar, nós devemos continuar firmes e avante. A Bíblia diz que ele cava outro poço, também contenderam sobre ele. Por isso ele chama aquele lugar, aquele poço de Sitna. A partir dali cavou outro poço. Não contenderam mais contra a vida dele, porque neste momento em que a contenda para e se cessa, aleluia, o Senhor vem com uma palavra sobre a vida de Isaac. Aleluia. O Senhor prosperou Isaac na terra. Aleluia. Ele sobe para Berseba e o Senhor aparece a ele. O Senhor começa a confirmar tudo aquilo que o Senhor um dia já tinha falado, tanto ao seu pai Abraão, mas o Senhor confirma para Isaac, aleluia, dizendo: eu sou Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor a Abraão, que é o meu servo. Aleluia. Quando Deus fala, aleluia, o inferno se cala. Quando Deus fala, o milagre acontece na nossa vida. A Bíblia diz que ele edifica um altar, invoca o nome santo do Senhor, ele arma a sua tenda, e ali então os seus servos permanecem cavando poços. Aleluia. A Bíblia diz que Abimeleque veio de Gerar para visitá-lo, com Alzate, seu amigo, e ele entende que não é momento de perseguição, ele entende que não é mais momento de incomodar Isaac, ele entende que não é mais momento de ter inveja de Isaac, ele percebe que é um tempo de agradecer o Senhor pela vida de Isaac. Aleluia. Isaac se preocupa, aleluia. Isaac ele teme, aleluia. Isaac olha e outra vez ele começa a imaginar: lá vem a cilada, lá vem a luta, lá vem a perseguição do adversário, aleluia. Mas Abimeleque, aleluia, ele entra diferente, ele entra na vida de Isaac novamente com um novo propósito, aleluia.
E ele começa a observar que não é tempo dele fazer mal a Isaac. Aleluia. É momento de paz. Porque ele olha para Isaac e ele começa a fazer uma reflexão. Que Deus é na vida de Isaac. Aleluia. E aonde a presença do Senhor está, o mal, ele deve perder força. Glória a Deus. Abimeleque, ele começa a ver a presença de Deus na vida de Isaac. Ele é paralisado por qualquer ação, por qualquer sentimento, porque ele observa que na vida de Isaac existe uma presença maior, que não adianta ele lutar, que não adianta ele ter inveja, que não adianta ele querer ter mais ou ser mais que Isaac. Ele sabe que o que está na vida de Isaac é maior. Ele sabe que a presença de Deus é maior. E que quando o homem busca a presença do Senhor, o Senhor honra a sua fé. Amém. O Senhor honrou a fé de Isaac. Eu sei que nessa noite o Senhor também vai honrar a tua fé. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando e enfrentando. Talvez você está no vale, no deserto, numa situação de prova, num lugar onde o Senhor te colocou. Mas eu quero te dizer nessa noite que é onde o Senhor tem te colocado, é onde Ele vai te exaltar, é onde Ele vai te levantar, é onde Ele vai honrar a tua fé. O Senhor honrou a fé de Isaac, honrou a sua casa, a sua família, prosperou a obra das suas mãos, porque Ele deu ouvido à voz de Deus. Nós precisamos entender que o tempo ao qual nós estamos vivendo é o tempo de ouvir a voz de Deus. É tempo de obedecer aquilo que o Senhor tem nos pedido para que nós venhamos fazer. Aleluia. É tempo de intimidade. Isaac, ele entendeu que o lugar a qual o Senhor queria que ele viesse estar era um lugar de intimidade. E é nesse lugar que nós sempre vamos encontrar o Senhor. Nesse momento de crise, nesse momento de enfermidade, mas em todos os momentos nós devemos reconhecer o Senhor. Aleluia. Em todo o caminho, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós devemos reconhecer quem é o Senhor na nossa vida. A palavra do Senhor fala que o Senhor ele é bom em todo tempo. Em todo tempo o Senhor é bom. Mas no tempo de dificuldade, no tempo de crise, no tempo de provação, é onde o Senhor ele se revela à sua igreja. É onde o Senhor ele se revela aos seus filhos. A palavra de obediência, a qual veio sobre a vida de Isaac, foi que permaneceu sobre ele. Ele foi obediente à voz de Deus, e o Senhor o prosperou aonde ele estava. Poderia ser um lugar difícil, poderia ser em Gerar, poderia ser no vale de Gerar, aleluia. Poderia ser em Ezer, um lugar onde foi difícil, em Sitna, em Berseba, não importava o lugar aonde ele estava, mas o Senhor estava com ele. Aleluia. A voz do Senhor permaneceu firme sobre a vida de Isaac, porque o Senhor o chamou para uma intimidade, como o Senhor chamou Abraão, seu pai. A mesma obra, o mesmo chamado, aquilo que o Senhor tinha realizado na vida de Abraão, o Senhor também iria realizar na vida de Isaac, porque a promessa de Deus, ela não se acaba. A promessa de Deus, ela se cumpre na nossa vida. E se o Senhor tem prometido na tua vida que Ele vai fazer, que Ele vai te honrar, que você vai alcançar, que você vai conquistar, o inimigo pode se levantar para tentar destruir os teus sonhos, os teus projetos, mas a obra que o Senhor colocou nas tuas mãos, ela não vai parar. Eu entendo que a obra de Deus, aquilo que o Senhor colocou nas mãos de Isaac, o inimigo não conseguiu parar. Aleluia. O inimigo não vai conseguir destruir os sonhos de Deus sobre a tua vida, os projetos de Deus sobre a sua vida, se você confiar e não temer e permanecer firme no lugar de obediência. O Senhor vai te encontrar nesse lugar e vai mostrar que vale a pena nós esperarmos e confiarmos no Senhor. Aleluia. Porque quando o Senhor dizia a Abraão, Abraão vai, Abraão ia. Quando o Senhor disse que grande era a descendência de Abraão, aleluia, Abraão olhou para as estrelas, ele não conseguiu contar, aleluia, o projeto, a promessa, aquilo que o Senhor tinha prometido a ele. Mas ele sabia
que era grande o que Deus iria fazer sobre a sua geração. Aleluia. E o Senhor sabe todos os teus sonhos e as tuas preocupações. E nesta noite, Ele manda te dizer: descansa e confia no Senhor, porque Ele é contigo aonde quer que você estiver. O Senhor é contigo. Assim como Ele foi com Josué, como Ele falou com Josué 9, para que ele não viesse temer, para que ele não viesse se preocupar, o Senhor seria com ele, porque vem o medo, vem muitas das vezes a ansiedade, para nos dizer que nós não vamos conseguir. Mas quando nós confiamos no Senhor, o Senhor toma a frente da batalha e Ele nos faz vencer qualquer situação adversa sobre nós. Eu quero orar pela tua vida nessa noite. Eu quero orar pela tua casa, pela tua família. Aleluia.